assim, que não. Mas, por mais que você saiba um pouquinho, mas você volta para o assunto, se você tem um texto específico, né? Também mantém sermões bíblicos. Se eu leio um texto e eu vou estar expondo aquele texto, então, se eu fizer o propósito do coração, orar ao Senhor, para o Senhor nos capacitar também, e vai fazer o meu papel, estudar aquele texto, procurar entender aquele texto, procurar descobrir qual é a mensagem daquele texto, o que Deus quer nos falar naquele texto, o que vai acontecer? Eu vou ficar dentro da Bíblia. Tá? Isso vai me ajudar, se eu estiver disposto a expor aquele texto. Porque aí a minha intenção quando eu estiver pregando não é expor a minha ideia, ou sei lá, eu quero pregar sobre algum assunto, eu leio um texto e prego sobre aquilo que eu queria falar. Não, se eu vou expor aquele texto, isso vai me obrigar a estudar aquele texto e estar ali transmitindo a mensagem daquele texto. Tá? Vamos lá. Também aumenta a ousadia. Existe uma diferença entre você dizer, não, eu estou falando e a Bíblia está falando, né? Uma coisa é a gente diz, olha, eu acho que é assim. Outra coisa é pessoal, Deus diz que é assim. Assim diz o Senhor, né? Os profetas falavam, né? Então é diferente. Então, quando você tira declarações da Bíblia, você pode falar assim mesmo, porque aí não é a tua ideia. Não é o que a gente acha, o que a gente pensa, é o que a Bíblia diz. Tá? Aí se a pessoa concorda, não, eu já vi, isso eu já vi. Não concorda. E crente, cristão. Mas está na Bíblia, não concorda. Aí a pessoa tem que discordar então da Bíblia. De Deus. De você, a culpa não é minha. Não fica bravo comigo porque eu não tenho nada a ver com isso. Está escrito aqui. Então, isso aumenta a ousadia. Você pode falar sem medo aquilo que a Bíblia diz. Agora, aquilo que eu digo, se não tiver vazamento bíblico, talvez eu não vou ter tanta ousadia para estar falando. Tá? Declarações tiradas diretamente da Bíblia podem ser apresentadas com grande sentimento e convicção, pois você não está apresentando suas próprias ideias, e sim dizendo às pessoas o que Deus tem a dizer sobre o assunto. Há um enorme peso e autoridade quando você declara, assim diz o Senhor. Não é assim diz eu, fulano de tal, assim diz o Senhor. Então, quando os profetas anunciavam a palavra de Deus, eles não anunciavam aquilo que eles achavam, eles falavam aquilo que Deus tinha mandado eles dizer. Então, qualquer coisa, o negócio, se o pessoal quisesse ficar bravo, tinha que se entender com Deus. Não quer obedecer também é o problema da pessoa com Deus. Né? Ajuda a lembrar a mensagem. Também, um bom texto ajuda a fixar a mensagem nas mentes dos seus ouvintes. Então, por exemplo, quando você vê que é muito mais fácil se lembrar de parábolas do que de alguns outros tipos de texto. Quando você lê os evangelhos, por que é fácil? Por que Jesus ele ensinou por meio de parábolas? Sabe por quê? Porque você lembra uma história muito mais fácil do que você lembra qualquer outro tipo de texto. Uma narrativa, uma história. Então Jesus usou histórias por quê? Porque era fácil deles se lembrarem. Quando nós vemos um texto, por exemplo, se você vai pregar uma narrativa, uma história bíblica, né? Geralmente quando se dá aula para criança, geralmente se conta muita história bíblica. Por quê? Porque é fácil de lembrar. Não que você vai ficar só nos textos narrativos, não é isso? Tá? Mas a questão é que, dependendo do texto, se for bem enfatizado, bem explicado, às vezes a pessoa ela lembra. Pode ser que ela não lembra tudo. Por isso que nós temos os pontos. Às vezes a pessoa não lembra tudo que foi falado na pregação, mas ela pode lembrar a essência do que foi falado. Não, a pregação falou sobre isso. Uma coisa legal é, todo culto, você pensar depois, sei lá, na outra semana, o que foi pregado semana passada? Ixi, cara, o que foi pregado semana passada? Às vezes força a gente a prestar mais atenção. Tá? Ao se lembrar da sua mensagem, frequentemente será o versículo bíblico no qual baseou a sua apresentação e será lembrado mais vividamente. A pessoa baseou no texto, ela enfatizou no texto bíblico, a pessoa vai lembrar do texto. Tá? Bom, essa é a vantagem de ter um texto. Capta o interesse, evita a gente ficar dando volta. Os sermões, quando são baseados num texto bíblico, eles vão ser mais bíblicos. Também, quando eu estou baseando aquilo que eu estou falando no que a Bíblia diz, eu posso falar sem medo. E você ter um texto e ler o texto vai ajudar as pessoas a lembrarem. Tá? Outra coisa, a escolha de um texto. Como é que a gente escolhe um texto? A gente até comentou um pouquinho sobre isso, né? Como é que a gente escolhe um texto para estar ministrando? Tem gente que, sei lá, às vezes acha que não, eu vou ficar lá e vai vir uma... Né? Não, às vezes, uma coisa que você vai precisar é ler. Não tem outro jeito. Esses dias ontem eu estava lendo o texto. Sabe quando você vai lendo um texto e de repente uma frase chama atenção assim, dá para falar alguma coisa aqui. Às vezes você não está lendo com a intenção de... A gente não pode ler só para pregar. Né? Você está lendo para você, mas de repente na leitura bíblica, quanto mais você lê,
vai ter momentos que Deus vai te chamar a atenção para algum texto, para alguma coisa que vai falar com você. Então isso, né, você vai precisar depois estar anotando, vou falar sobre isso. Tá? Se você quiser se tornar um pregador capaz e eficaz, você deve ler a sua Bíblia regularmente. Tem que sempre estar lendo. Porque conforme você vai lendo, sempre Deus vai estar falando com você de alguma maneira. E às vezes, tem um texto que às vezes a gente já leu ou passou desapercebido, mas um dia você está lendo, de repente, num momento ali, o Espírito Santo te dá um tudo. Nossa, não tinha olhado para esse texto. Aí como se o texto olhasse para você e falasse assim, me pega, olha para mim, eu estou aqui, ó, fala de mim dessa vez. Né? Então tem que estar lendo. Carrega uma coisa legal. Eu sempre saio com bolsinha com livro. Às vezes eu tenho uma Bíblia pequenininha. Agora está fácil, né? Tem Bíblia no iPhone, né? Dá para você ouvir. Tem um irmão que ele precisa até fazer isso, colocar, né, em áudio. Dá para você ouvir. Às vezes a pessoa está dirigindo, né? E dá para ouvir a leitura bíblica. Tem gente que já ouviu a Bíblia toda. Em 70 horas você lê a Bíblia toda, se você pega direto. Então imagina, se a pessoa ela gastar 1 hora para ir, 1 hora para voltar, se ela o pessoal às vezes prefere ouvir louvor ou alguma coisa, mas se ela voltar uma leitura bíblica, 2 horas por dia, em 35 dias, no máximo 40, ela ouviu a leitura bíblica que teria. A Bíblia toda. Né? Isso foi, né? Quer dizer, se ela demorar 2 meses para ouvir em 1 ano, só de ouvir leitura, e pode que ela pode ler também, mas só de ouvir em 1 ano, se ela ouvir uma leitura a cada 2 meses, ela ouve a Bíblia 6 vezes no ano. E quanto mais você ouve, mais você vai acrescentando conteúdo. Né? Mais você vai captando a mensagem, mais você vai aí, se familiarizando com o texto. Quando você lê uma coisa, você já viu criança? Quer ver uma coisa interessante? Quem tem criança sabe disso. Criança pega um filme de desenho e assiste. Aí dali a pouco, assiste de novo. Aí volta, assiste de novo. Tem uma hora que eles estão assistindo e já estão falando junto com o personagem, gravou as falas. É incrível, né? Vai falando junto, falando, meu Deus, que nóia, que doido. Mas grava. Por quê? Ouve. É que nem louvor. Se a gente for parar para pensar, no começo quando você não gosta de louvor, você vai ler na letra, mas depois que você cantou umas vezes, vai pondo aí, ó, quantos louvores que a pessoa começa a cantar, você já lembra do louvor. Pô, se bobear, igrejas que seguem Inário, né? Tem lá 500, sei lá, 700 hinos lá no Inário. Tem gente que sabe quase tudo. Você fala hino, número, não sei qual, a pessoa já sabe qual hino que é. De tanto que cantou, memorizou. O texto bíblico não é diferente. Quanto mais a pessoa lê, chega uma hora que aquele negócio vai ficando. E isso te ajuda até a pensar biblicamente melhor, vamos dizer assim. É porque você começa, né, conforme você vai tendo maior conhecimento, você começa a associar um texto com o outro, fazer as ligações. Isso aqui e esse texto, eles têm uma relação, estão tratando do mesmo assunto, estão falando sobre a mesma coisa. Até na hora de pregar, isso facilita, porque você às vezes está com tanto, né, conteúdo bíblico, que às vezes você está pregando, te vem, se relaciona, fica mais fácil. Né? Então tem que ler, nem tem outro jeito, precisa ler. Se a pessoa não gosta de ler, fica difícil. Né? Estude a Bíblia. Uma coisa é ler, outra coisa é estudar. Ler, por exemplo, a gente está lendo corrido, né? Às vezes você vai ler toda a Bíblia, isso é uma coisa. Estudar é um pouquinho mais do que ler. Tá? Não leia meramente de uma forma superficial, cabe mais superfície. Medite diligentemente. Quando você está estudando, você está lendo, mas você está meio que conversando com o texto. O que é conversar com o texto? Você vai meditar. Quando a gente fala de meditar, não é meditação oriental, desse tipo, né? Não é aquela meditação que a pessoa esvazia a mente, não. Meditar nas escrituras é você... A ideia da palavra, essa palavra ruminar, o animal que não está ruminando. Davi foi lá no tio daqui a pouco. Já viu quando o animal está comendo capim? Os ruminantes, vaca, ovelha, né? Eles comem o capim, eles têm o bucho, né? A pessoa fala, come, engole. Depois que ele está cheio, aí ele, no caso da vaca, leva ela para, ou deita ali embaixo do mar, alguma coisa assim, aí aquele capim volta para a boca, e ela começa agora a mastigar aquilo lá. Por isso que você vê ela assim, ó. Né? Ela está mascando chiclete, né? Por quê? Porque agora, depois que ela comeu, agora ela vai mastigar aquele negócio para extrair o máximo possível dos nutrientes daquele alimento que ela comeu. Então a ideia de meditar
tá? É semelhante a isso. A gente está lendo, por exemplo, você lê um texto de manhã. Você leu, você comeu ele. Depois, durante o dia, se você ficar pensando naquele texto, o que Deus quis falar aqui? Por que ele falou isso? Para quem que ele falou? O que Deus quer me falar? Você vai ficar meditando, pensando no texto, tentando extrair do texto tudo aquilo que... Né? E é lógico que existe o Espírito Santo aí nos ajudando a digerir, a remastigar, a ponderar, a ficar pensando naquilo, no que significa o texto. É a mesma coisa você ler um negócio várias vezes. Tinha um pregador que ele falava que antes de pregar, você deve ler, isso aí, ele fala isso, não, 50 vezes o texto, até chegar um momento que você sabe o texto de trás para frente, você está bem familiarizado com o texto. Então, estudar é um pouquinho mais do que ler, porque estudar você vai procurar conversar com o texto, você quer compreender, entender o texto. Uma das coisas que nós fazemos com o texto é perguntas. Tem algumas perguntas que a gente pode fazer. O que esse texto está dizendo? Para quem foi escrito? Por que foi escrito? Quando foi escrito? Onde ele estava quando foi escrito? Qual era o contexto social, econômico, sei lá, político? O que estava acontecendo? Né? Então, quer dizer, você pode conversar com o texto, fazer perguntas com o texto. Isso vai ajudar você a compreender o texto melhor. Então, já estudar. Se a pessoa estuda, o que acontece? Na hora dela pregar também isso vai fazer diferença. Por quê? Porque ela conhece o texto. Ela sabe o que o texto está dizendo. A gente tem que descobrir o que o texto está dizendo, não aquilo que eu quero que ele diga. Então, tem gente que faz o texto dizer o que ele quer. Mas não pode fazer isso. Você tem que ver o que o texto está dizendo. O que Deus quis dizer, o que o autor bíblico quis dizer quando ele escreveu, as pessoas que ouviram a primeira vez, o que elas entenderam, por que ele foi escrito esse texto, para depois a gente ver o que ele significa. Para nós, primeiro que significava para quem ouviu, porque foi escrito numa outra cultura, numa outra época, para um povo ali que estava ouvindo naquele momento. Então tem que entender lá. Primeiro entendo lá, para depois entender aqui. Tenha sempre um caderno. Uma coisa que eu não falei. João 14, 26 fala sobre quando Jesus ele fala que o Espírito Santo viria e nos faria lembrar tudo aquilo que, né, ele tinha falado e tudo mais, e guiaria os discípulos, né? Então realmente não é só estudar, não é só essa capacidade. Tem coisa que dá para você pesquisar e entender. Você pega um dicionário bíblico, pega uma enciclopédia, você vai ver, né? Pode procurar, se a pessoa tiver acesso às línguas originais, ela pode procurar cada palavra no original, o que significava, tudo mais. Isso aí é a parte humana, aquilo que nós podemos fazer para entender o texto. Existe a parte que não é humana, né? Que seria a ação do Espírito Santo, iluminando, nos dando entendimento, nos capacitando a compreender aquele texto. Então nós dependemos dele também. Outra dica, tenha sempre um caderno com você. Olha, isso é fato. Hoje, até eu não tinha notado, eu falei, nossa, sabe quando você lê e de repente na hora você vê algo, às vezes se você não anota, você esquece, esse aqui da nossa, isso mesmo. E você às vezes perde, às vezes, porque às vezes Deus naquele momento te revelou. Né? A nossa memória é falha. Nós esquecemos, não sei se já aconteceu isso com você. Às vezes você está pregando e de repente você fala um negócio daquele branco. Você fala, não, agora não, branco agora não. Aí você está agora, bom, bem, a cabeça não está funcionando muito bem aqui, deu um tilt aqui. Né? Vamos para outro ponto, você lembrar a pausa. O que acontece? Tenha sempre um caderno. Sempre que você for ler a Bíblia, inicie o hábito de ter uma caneta e papel com você. Por que o caderno? Ou fichário. Isso eu trouxe aqui, não está aqui. Não está bom. Fichário é esse caderno que você põe folha. O caderno é melhor do que folha solta, por quê? Olha, anotar em papelzinho é um problema. Não sei se você aconteceu já com você. Você anota um papelzinho e depois você não sabe onde você pôs o papelzinho. Né? Mas se você tem um caderno e você vai estudar, né? Tudo quando você está lendo, fazendo devocional lendo, você vai anotando aquilo que de repente, né, você entendeu no texto, que Deus te mostrou. Por quê? Porque você anotou, lá mais na frente você pega o teu caderno e você vai olhar, de repente, né, puxa vida, olha, eu nem lembrava que tinha isso aqui. E às vezes ali Deus te capacita, ali, te ajuda na hora de você preparar um estudo, uma pregação. Se você usar um caderno, se tornará como um diário espiritual. Mesmo mais tarde você poderá voltar às suas anotações e retirar delas novas inspirações. Tem coisa que de repente você nem vai lembrar. Não lembra. Né?
Você lembra de tudo que você já leu? Não lembro. Mas aquilo que você escreveu, se você ler, eu tenho lá, preciso passar limpo, tinha uma pasta cheia de esboços, cheia de não sei o que eu fui fazendo. Aí tem vezes que eu pego assim, e falo, nossa, nem me lembrava que eu pegar isso aqui. Aí tem outros que falam assim, nossa, como é que eu preparei esse esboço? Né? Porque às vezes você lê de novo, de repente você não percebe, você não viu para aquele ângulo que você tinha visto lá atrás. Né? Mantenha uma atitude de oração. Isso é importante. Quando eu falar de atitude de oração, não é só a ideia, às vezes a pessoa tem a ideia de oração só ficar de joelho. Não. O fato de se ajoelhar para orar, não é só ajoelhar para, entre aspas, né, a posição de joelho. Não, o fato de se ajoelhar demonstra o quê? Que você está ali com incenso, metendo a Deus. Mas é uma atitude. A pessoa pode estar ajoelhada, não está também. Não dá para você estar ajoelhado todo o tempo, não dá para você estar ajoelhado na fábrica ou para dirigindo o carro, tudo. Então a ideia aqui, manter uma atitude de oração, é um coração ali prostrado diante do Senhor, aberto, né, estar todo momento falando com o Senhor, estando disposto, não é só falando, mas ouvindo também. Às vezes a gente tem aquela ideia de oração, a gente falar. Mas oração, ser uma conversa, um diálogo com Deus, a gente fala, mas a gente está também aberto a ouvir, né, prestando atenção da maneira como Deus vai estar falando conosco ali. Né? Isso também nos ajuda na hora de estarmos ministrando. Tá? Busca a revelação do Espírito Santo. É lógico, o Espírito Santo nunca vai levar você a entender algo que o texto não está dizendo. Mas tem gente que o Espírito Santo me revelou esse negócio, mas aí você vai fazer uma exegese do texto, interpretação, e o texto não está dizendo aquilo. Então, eu particularmente, então o que acontece? Eu não creio, Leonardo, que o Espírito Santo, não creio mesmo. Eu não creio que o Espírito Santo ele vai levar a pessoa a entender algo que a Bíblia não está dizendo. Tá? Tem muita gente que às vezes interpreta de acordo com aquilo que acha, e às vezes diz que foi Espírito Santo. Às vezes a pessoa até faz com sinceridade, às vezes ela não entendeu direito, ela entendeu de um jeito que ela acha que foi o Espírito Santo. Mas nenhum texto o Espírito Santo vai nos levar a interpretar ou entendê-lo de uma maneira totalmente contrária àquilo que ele está dizendo mesmo. Tá? Tem que tomar muito cuidado com interpretações pessoais, né? Quando eu falo pessoais, que não tem fundamentação bíblica. Às vezes a pessoa pode ter boa intenção, às vezes pode não ser algo que vai assim, fazer um mal para a igreja no sentido de ser uma heresia, mas que às vezes não é a interpretação correta, não é aquilo que o texto está dizendo. Tá? Agora o Espírito Santo ele vai nos levar assim, vai nos capacitar às vezes a perceber coisas no texto que às vezes a gente não perceberia. Né? Mas se ele nos levar a perceber, pode ter certeza que aquilo está no texto, que aquilo faz parte do texto. O seu texto deveria ser, com relação ao texto, biblicamente autoritário. Tá? Ele deveria harmonizar-se com o que o conceito da Bíblia ensina. É possível tirar os versículos do seu contexto. Quando fala autoritário, o texto tem autoridade. Tá? Nós temos que tomar cuidado com o seguinte: um texto isolado, tá? Se ele for isolado, ele pode ser mal interpretado. Lembra um texto que não está solto. Ele está localizado numa parte das escrituras, onde ele está dentro de um contexto, tem o texto acima dele, o texto abaixo dele, versículo antes, versículo depois, está dentro de um livro, tem o contexto no qual foi escrito, tudo isso influencia a compreensão do texto. Por exemplo, você pega lá uma narrativa de Gênesis, é diferente de uma narrativa do Novo Testamento. Por quê? Porque é outra época, outro contexto, eles não tinham toda a Bíblia, né? Eles não tinham todo o conhecimento que uma pessoa lá já no Novo Testamento tem. Então tudo isso tem que ser levado em conta na hora de interpretar. Se você tirar um texto do seu contexto, você pode gerar um pretexto. Tá? Pode dizer algo que o texto não está dizendo. Então por isso tem que tomar muito cuidado. Lê o texto. Isso está dizendo isso. Não, peraí. Lê um pouquinho antes, lê um pouquinho depois. É isso mesmo? Eu achei que era, mas ele isolado pode dar uma interpretação errada. Então não podemos isolar. Né? Tem que entender o texto no seu habitat
natural, né? Seria a mesma coisa, imagina um animal que ele vive em cativeiro. Um animal criado em cativeiro, ele não se comporta do mesmo jeito que um animal que é criado no mato, né? Que cresceu no mato. Pode ser o mesmo espécie, o mesmo animal. E esse criado em cativeiro, você não sabe como é que ele se comporta. Não dá para você estudar o comportamento dele. Por quê? Porque ele foi criado em cativeiro. Você saber como é que ele vive no seu habitat natural, você tem que observar ele lá, na mata, como é que ele vive, como é que ele caça, ou se ele é um animal carnívoro e tudo mais. Porque lá no cativeiro você solta e não sabe nem caçar. Vai morre. Solta o passarinho que foi criado só na gaiola. Morre. Não tá? Então o texto também, a gente tem que entender o texto dentro daquele contexto onde ele está inserido. Né? Dentro do contexto. Porque senão a gente pode dizer algo que o texto não está dizendo. Tá? Nunca tente fazer com que o seu texto diga algo que não seja confirmado pelos versículos que o precedem e o seguem. Sempre tente interpretar o seu texto na luz do que a Bíblia toda ensina sobre o assunto. Isso é importante também. Por exemplo, você pega um texto, aí você lê aquele texto, você fala algo sobre aquele texto, mas você tem que ver o seguinte: primeiro, o contexto apoia essa interpretação, não só o contexto imediato. Às vezes, para você entender um versículo, você tem que ler o versículo antes e o versículo depois. Às vezes, você tem que ler o capítulo inteiro. E algumas vezes, para entender um texto, você tem que ler um livro, entender o que o livro todo está dizendo, o livro da Bíblia. E às vezes ainda, para entender um texto, você tem que entender ele à luz de toda a Escritura. Né? Sei lá, um assunto de oração. Você vê lá, o que esse livro diz sobre oração? Isso concorda com o que o resto da Bíblia diz? Ah, peraí, a maneira como eu estou interpretando não está batendo com o resto da Bíblia. Peraí, então eu estou interpretando alguma coisa errada aqui. Deixa eu ler de novo esse texto. Deixa eu ler o contexto. Deixa eu ler o capítulo onde ele está. Deixa eu ler o livro onde ele está. Então isso é importante, né? Primeiro, completo também. Biblicamente autoritário ou autoritativo, né? E completo. O seu texto deveria formar sempre uma declaração completa da verdade. Tá? Como assim? Às vezes a pessoa vai pregar, pegar parágrafos completos, que você tem toda a ideia que você vai pregar a ler. Às vezes a pessoa lê um texto, ela lê até um certo pedaço, e dependendo do que ela vai falar, ela teria que ler um pouco mais. Ou na hora de pregar, ela vai ter que explicar o resto para a pessoa entender. Se ela lê só uma parte, você tem que explicar o resto do capítulo, ou antes ou depois. Por quê? Porque senão pode ficar incompleta a ideia, ou a pessoa pode de repente falar alguma coisa que não era bem aquilo que o texto queria dizer. Então a ideia é a mesma coisa, né? João veio o quê? Veio aqui, veio fazer o quê? O que o João veio? Uma ideia meio assim. Se você sabe que é aula, você sabe que ele veio na aula, mas se você não sabe, você fica sabendo aí. Fica uma ideia meio. Né? Eu gosto de o quê? De andar, de comer, de beber, o que a pessoa gosta? Não saber. Então, ideia completa, uma ideia com texto completo, é um texto que dá para você entender, pelo menos, o que ele está falando. Pode ser um versículo, pode ser vários versículos, pode ser um capítulo inteiro, depende, tá? Quando fala razoavelmente breve, isso no caso é sermão textual. Não precisa, às vezes pode ser um versículo, 2, 3, às vezes pode ser uma sessão, 10 versículos, depende, tá? Lógico, você não vai pegar. Você pode se quiser, mas eu acho que vai ser meio cansativo. Você pegar o Salmo 119 ao avô, ler o Salmo 119 inteiro. Na hora que você acabar de ler, acabou o culto, né? Porque é um texto comprido, então a pessoa tem que separar. Às vezes não dá para você ler um texto desse inteiro. Né? Pode até ler, se o pessoal. Não, então vamos ler, hoje a gente só vai ler então. Abrangente, ainda que breve, o seu texto deveria ser também abrangente. Deveria ser um breve, um sumário breve, porém adequado daquilo que você deseja compartilhar. Ao ler o seu texto, a congregação, as pessoas deveriam então ter uma ideia razoável da área da verdade que você apresentará. Ou seja, tem que apresentar um texto que ele englobe ou abranja tudo aquilo que você quer falar, tudo aquilo que você se propôs falar. Tá? Eu me proponho falar sobre, sei lá, um assunto lá, e eu fiz o esboço 3 pontos, mas aí eu leio o texto e o texto só contém 2 pontos porque eu não li o resto do texto. Fica meio incompleto. Então tem que ser um texto que vai abranger tudo aquilo que, quando você preparou, você terminou ali. Tá? A sua abordagem ao texto.
Digira minuciosamente as suas palavras. Lê o texto repetidas vezes. Essa ideia é para você meditar. Lê para procurar cada vez mais entender o texto. Ponderar. Você pode decorar, você pode falar em voz alta, você pode... A ideia é você ler o texto até o ponto de você estar tão familiarizado com o texto que você consegue até falar sem ler. Isso é para quê? Para você se habituar com o texto. Determine a sua linguagem, isso é importante. O texto é poético, é figurado, ou não é? Isso faz, por exemplo, Salmos geralmente tem muitas figuras. Por exemplo, os montes saltaram de alegria. Você não pode dizer que isso é literal. Os montes pularam. Não, a linguagem é figurada. Né? Ou às vezes quando é literal, você tem que entender com a linguagem. É uma narrativa. Narrativa é uma coisa. É uma história, é uma parábola, é uma carta. Qual é o tipo de texto? É uma carta? As cartas são de um jeito. Cada texto vai ter uma maneira de interpretar. Você não interpreta a poesia do mesmo jeito que você interpreta a narrativa. Você não interpreta um texto profético do mesmo jeito que você interpreta um texto doutrinário. Cada texto tem uma maneira diferente de ser interpretado. Uma parábola você não interpreta do mesmo jeito que você interpreta, sei lá, uma descrição de um acontecimento, alguma coisa assim. Tá? Analise a sua mensagem. Isso ajudará grandemente a dissecar o versículo. Separe em 3 ou 4 partes principais. Descubra exatamente quando este versículo contém, quanto este versículo contém e o que ele tem para ensinar. Então, o que é? Você viu a mensagem. Você vai pegar o texto. Você vai separar o texto em partes. Quer deitar? Você vai separar o texto em partes. Então, tem ali o texto. Você vai tentar analisar a mensagem e ver o que aquele versículo quer dizer, ou aquele texto quer dizer. Quantas partes estão separadas? Tá? Quais são as ideias que estão naquele texto? Investigue as palavras, tente descobrir o que elas deveriam transmitir originalmente. Por exemplo, dá um exemplo. Você vai ver na Bíblia, no original, dizer, se você falar assim, olha, aquele governante é um déspota, o que você entende? Déspota. Alguém já viu essa palavra? Quando a gente fala assim, aquele governante é um déspota, o que nós estamos falando? Déspota, e se você procurar no português, vai ter uma ideia de tirano, uma pessoa que é um ditador, algo desse tipo. Por quê? Porque, infelizmente, a língua ela vai mudando, e no português essa palavra adquiriu esse significado, em português. Mas essa palavra déspota vem do grego e significa Senhor absoluto, soberano. Então, por exemplo, vai ter textos no original que vai dizer que Jesus Cristo é déspota, o Deus é déspota. Se a gente falar isso hoje, não explicar que nossa, Deus é tirano, não, porque no original essa palavra significava outra coisa. Tá? Significava alguém que era Senhor absoluto. Deus é Senhor absoluto, tem todo o poder. Mas você vê como é que uma palavra ela pode perder o significado que tinha originalmente, ou mudar no sentido. Então, estudar a palavra às vezes ajuda a gente a descobrir o que aquilo significava naquele momento. É a mesma coisa, uma palavra bem simples, comum. Tá? Um exemplo bem comum. A palavra amor. Em português, amor. Mas no grego você tem palavras diferentes para falar sobre amor. Tem palavra que vai falar o amor no sentido incondicional, vai ter o amor fraternal, o amor entre um homem e uma mulher. São palavras diferentes. Por quê? Porque exprimem graus diferentes de amor. A gente perde isso na tradução. A tradução não dá para a gente perceber isso. Por quê? Porque a tradução perde um pouco. Né? Não que a gente não pode, lógico que a gente pode interpretar com uma boa tradução, às vezes tem hoje muito material para a gente estudar o texto, mas procurar entender o que a palavra significava naquela época, quando falou daquela maneira, por quê, o que eles entenderam. Né? Descubra o seu desenvolvimento. Que linha da verdade o autor estava buscando desenvolver? O que ele estava, em última análise, tentando transmitir? A ideia é o seguinte: primeiro tem que saber a pessoa que escreveu, o que ela quis dizer, por que ela escreveu aquilo, qual foi a intenção, quem ouviu a mensagem a primeira vez, o que eles entenderam. Isso é difícil, porque
Nem tudo a gente tem. É mesmo que você pega uma carta, tá, sei lá, entra numa casa velha, aí de repente você acha uma carta que alguém mandou pra pessoa lá. Aí você vê lá uma carta, você então, sobre aquele assunto, já conversei com fulano, não sei o que, tá? A pessoa que recebeu a carta, ela entende do que está falando, por quê? Porque ela está no contexto, a pessoa precisou falar para ela sobre qual assunto, que ela sabe de qual assunto ela estava falando, mas você pega aquela carta, aí você vai ter que tentar descobrir, você não conhece a pessoa, nós não conhecemos os ouvintes originais, aí você tem que tentar descobrir, né? Analisando o texto, o contexto, a situação do mundo na época, por que ele falou isso? O que será que ele quis dizer? O que será que estava acontecendo que ele deu essa bronca? Então, quer dizer, isso daí é descobrir qual é a linha de pensamento, o que o autor tinha em mente quando ele falou o que falou, escreveu o que escreveu. Isso não é tão. Para alguns textos é fácil, para outros textos não é fácil. Né? Por isso que a Bíblia vai ter textos que são mais fáceis de entender, como vai ter textos que são mais difíceis. Não é tudo que a gente vai conseguir. O necessário, sim, mas dizer que a gente vai conseguir entender 100%, meu amado, 100% é quase impossível, porque a gente não conhece tudo. Todo o contexto, tudo o que aconteceu, o que... Não, todos os detalhes. Não sabemos todos os detalhes. Né? Considere o seu contexto. O contexto bíblico, o que diz os versículos anteriores, posteriores, o capítulo, o livro todo, a Bíblia como a Bíblia de modo geral, alguns materiais, eu não sei se eu vou colocar isso aqui na frente, eu não sei se essa apostila tem, tá? Mas existem alguns materiais que nos ajudam a descobrir certas coisas, manual bíblico, introdução, geralmente bíblias de estudo, no comecinho delas, tem lá uma introdução dizendo quem escreveu aquele livro da Bíblia, quando foi escrito, para quem foi escrito, qual foi o propósito, qual é o tema principal, quais são as passagens, alguns têm até quais são as passagens principais. Isso ajuda você a entender. Você já leu o livro entendendo, esse livro foi escrito para essas pessoas por causa disso, disso, disso. Você já tem uma visão geral. Então, Bíblias de estudo ajudam isso, comentários. É lógico que comentário você usa, a ideia é você usar depois que você já tentou interpretar o texto. Porque senão, se você ler antes, você já vai com a ideia do comentário do texto. Aí você já não vai tentar entender por si o texto. Mas algumas coisas não tem jeito. Contexto histórico, político, quem estava governando na época, o que estava acontecendo, tarará. Tudo isso, uma enciclopédia, um manual bíblico ou um dicionário bíblico pode ajudar. Tá? Contexto cultural é importante. A cultura daquela época influenciou o que foi escrito. Tá? Por exemplo, você pega ali o livro de Atos, onde eles cuidavam, instituíram o diaconato, vamos dizer assim, no capítulo 6. O que acontece ali? Por que foi escolhido aqueles homens? Havia uma situação que nós não temos, não vou falar que não tem em todos os lugares, mas, por exemplo, no Japão nós não temos aquela situação de viúvas que precisam receber assistência da igreja. Não temos essa realidade. Mas ali havia aquela realidade. Então você tem que entender o contexto. Por que havia essa realidade? Às vezes perdeu o marido cedo, por causa de guerra, por causa disso, daquilo, né? Tinha muitas viúvas, então era o contexto. E isso também ajuda a entender por que então foi escolhido aqueles homens. Qual foi a razão? Havia uma necessidade. Tá? Contexto histórico, quando foi escrita também. Tá? O contexto histórico nos ajuda a entender o que aconteceu, por que foi escrito de determinada maneira. Né? O contexto geográfico, onde foi escrito. Por exemplo, teve parte das escrituras que foi escrito no cativeiro, Babilônia. Teve outros que foram escritos ali no deserto, né? Quando Moisés estava lá. Davi escreveu, às vezes, no meio de quando estava sendo perseguido, talvez por Saul. Cada um estava lá no meio dos montes e tudo mais, né? Isso influencia também o escrito. Você vê Davi falando eleva os teus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Por que ele levava os montes? Porque ele estava no meio dos montanhas, fugindo e tudo mais, né? E dependendo de Deus socorrer e tudo mais, então tudo isso também influencia a maneira como foi escrito. Tá? O contexto bíblico total. Aí a ideia é do que toda a Bíblia diz sobre aquele assunto. Tá? Então isso é importante. Bom, até aqui alguma dúvida, gente? Tá em jogo? Vamos continuar? Vamos lá para frente um pouquinho. O arranjo do seu material. Tá? O arranjo ordenado do seu material é uma vantagem bem definida, tanto para o pregador como para os
o ouve. Para o pregador, fornece a compreensão mais clara do seu assunto. Seus pensamentos não ficam embaralhados. Esse arranjo do material vai estar falando sobre a questão do esboço, como é que você vai estruturar. Por quê? Se você tem como se fosse um mapa, um esboço como se fosse um mapa, é mais fácil. Se você sabe os pontos, é mais fácil. E nem quando alguém vai te indicar o caminho para você ir, né? Aí você está lá no telefone, a pessoa, olha, vai, você vem, pega assim a rua, tá? Então, quando você encontrar um Família em Marte, aí você vira. Então, o que você está vendo? Ele está te dando pontos para levar você até um destino. Então, vamos pensar assim, que o sermão é como se fosse esses pontos, né? Que a pessoa vai explanando, ela tem um objetivo de levar você a um destino, a entender algo, tá? Então, o esboço, ele faz a gente não fugir muito daquilo que a gente tem que falar. O que Deus nos deu para falar. O que o esboço faz por você? Olha, é a melhor e mais simples maneira de se organizar o seu material. Organiza as ideias. Porque senão a gente pode falar, começa a falar uma coisa, depois vai para outra. Se você tem um esboço, você organiza as ideias. Eu vou falar primeiro isso, depois isso, e eu concluo com isso. Tá? Senão, começa a falar seu esboço. Às vezes você pode falar, eu falo isso, qual que era agora? Acho que eu vim para cá, depois volta. E às vezes tem uma maneira que fica melhor. Né? Revela quais áreas fracas, quaisquer áreas fracas na sua abordagem do assunto, do desenvolvimento da sua apresentação. Se você tem um esboço, você pode rever também. Poxa, por que não ficou muito bom isso daqui? As minhas ideias não estão encaixando muito. Faça com que você obtenha o máximo do seu material, para que você o reduz ao seu conteúdo mais relevante. O esboço, você não vai colocar tudo no esboço, a não ser que você faça aquele esboço todo por escrito. Mas no esboço, a tendência é você colocar o quê? Os pontos principais. Então você vai ler o material e você vai tentar ver as ideias principais para focar nessas ideias, né? Nesses pontos principais. Tá? Por exemplo, a gente tinha visto lá um texto aqui, deixa eu ver se eu acho aqui. Tá? Tá meio modinha, né? Deixa eu pegar uns bolsos aqui. Legal pra gente. Por exemplo, Lucas capítulo 15, versículo 25 ao 32. Vocês lembram da parábola do filho pródigo? Olha só. O título que esse autor ele deu para esse esboço, um esboço positivo. O fariseu ontem e hoje. O assunto: aspectos do farisaísmo visto no caráter do irmão mais velho. E aí ele fez o quê? 4 pontos em cima dessa história. Então ele fez o primeiro ponto, no versículo 29 a 30, dizendo o seguinte, a respeito do caráter do irmão mais velho. Era um homem de justiça própria. Por quê? Ele fala para o pai: poxa, eu sempre estive aqui, sempre fui fiel, sempre trabalhei aqui, vim esse tranqueira desse meu irmão aí, você recebe, eu tipo assim, pô, eu sou bom, eu nunca me desviei, nunca fiz nada de errado. Então ele tinha esse senso de justiça própria. Eu sou bom, poxa. E o senhor honra esse indivíduo aí? Outro ponto, ele era um homem desamoroso. Não estava nem aí pro irmão, não demonstrou amor para o irmão. O pai até fala isso para ele, mas filho, meu. Né? Então é um homem de justiça própria, é um homem sem amor, é um homem crítico. Criticou a atitude. Ele não parou para pensar, ele se arrependeu, não. Fez, gastou tudo com mulher, com prostituta, e com tudo. Fez torto aí na vida. É um homem crítico, né? Também era um homem teimoso, porque não quis entrar. Pai chamou ele para entrar, né? Porque ele não queria estar na festa. Então tudo isso, por exemplo, ele colocou 4 pontos aqui, né? Para falar o quê? Sobre a atitude de fariseu, né? Que ele estava tendo. Então, quer dizer, aí ele vai desenvolver o assunto nesses pontos. Então, ele vai seguir uma sequência lógica, os pontos. É muito mais fácil. Às vezes a pessoa não vai lembrar de tudo que você falou, mas ela vai lembrar dos pontos que você enfatizar. Olha, como é que era o filho mais velho? Era um homem de justiça própria. Você vai falar, tarará, tarará, tarará. Então a pessoa lembra, não, olha, era um cara que tinha justiça própria, se achava bom. Era um camarada sem amor, puxa, é verdade, ele não teve amor pelo irmão dele. Era um camarada crítico também, aquele camarada que só critica, não consegue ver que a pessoa se arrependeu, né? Era teimoso também. Mesmo o pai falando com ele, ele não queria ouvir.
o pai não queria entrar de jeito nenhum. Então, quer dizer, não fica fácil a pessoa lembrar os pontos, se for enfatizado, explicar. Né? Então, o esboço, ele ajuda a gente organizar as ideias. Tá? Fica mais fácil de lembrar aquilo que você vai dizer. Porque, por exemplo, mesmo que você não escreva tudo, mas se você escreveu no esboço só os pontos, era um homem de justiça própria. Você já sabe o que você vai falar sobre isso. Né? Por que ele era um homem de justiça própria? Qual foi a atitude? O que aconteceu? Né? Ali naquela situação, você vai falar. Você vai desenvolver. Aí, de repente, você lembra do segundo ponto. Era um homem sem amor. Como é que nós sabemos que ele era sem amor? Aí o texto você vai explanar. Ele era sem amor por causa disso, ele agiu assim. Tá? Era o que mais? Era um homem crítico. Por quê? Ele olhou para o irmão dele que era pecador, mas ele não falou para pensar que o irmão dele estava arrependido, ele só falou dos erros, apontou. Crítico, tem aquele que fala crítica construtiva e crítica destrutiva, né? Tem gente que critica por criticar, só para botar a pessoa para baixo, ela não consegue ver nada de bom. Já viu? A pessoa olha, ela não consegue às vezes falar nada de bom. Essa irmã fala droga, não. E mesmo não consegue nem ver, puxa vida, você falou uma coisa ali que foi legal, né? Mesmo que o resto não se aprovita, né? Mas tem gente que critica por criticar. Né? E era também teimoso. Mesmo o pai falando com ele, ele não queria ouvir. Né? O pai tentando explicar, filho, olha, pensa, o teu irmão estava ali, olha, ele nem sabia se estava vivo, só fazendo coisa errada, voltou. Não é motivo da gente ficar feliz que está aqui, né? Querem saber, né? Era teimoso. Então, quer dizer, você vê, os pontos, os esboços te ajudam a não se perder naquilo que você vai falar. Tá? Torna também mais fácil para quem está ouvindo seguir o desenvolvimento das ideias. Bom, e com relação às suas anotações? Mantenha-as breves. Tem gente que às vezes escreve o esboço, ele põe o ponto, e às vezes escreve tudo que ele vai falar. Não é que não pode. Pode. Eu, quando fui fazer um módulo de homilética, eu tive que escrever tudo para o professor. Ele acompanhar, né? Pode, mas se eu fosse escrever aquele esboço, pode ter certeza. Escrevi tudo, mas quando eu fosse fazer o meu esboço, eu ia deixar os tópicos. Eu ia colocar só os tópicos. Não escrever tudo aquilo que eu ia falar. Eu ia deixar só os tópicos para eu lembrar do que eu falar. Se a pessoa quiser, ela pode fazer isso. Fazer o esboço ele completinho, com tudo. Até as ideias que vem na hora para falar. Mas depois, na hora de pregar, quanto mais breve, melhor. Porque você fica mais livre. Né? Mantenha breve. Às vezes, coloque os pontos, tópicos. Faça as ordenadas. Organize de uma maneira que seja fácil de você acompanhar. Né? De uma ideia, você vai desenvolvendo as ideias. Faça as completas. Ou seja, você uma ideia completa. De repente você coloca lá só um pedaço do ponto. Aí você não lembra o resto do ponto. Não, faça pelo menos. Tem que pôr uma frase para você lembrar o que você quer falar. Tá? Concentre-se em ideias. Qual é a ideia? Então põe só a ideia. Falar que não é um homem crítico, então vou falar sobre isso. Tá? Faça anotações abreviadas. Também quando for abreviar, a gente abrevia. Às vezes tem uma palavra que é grande, eu não vou escrever ela inteira, às vezes eu abrevio na hora de fazer um esboço. Tá? Imagina, você tem uma palavra, sei lá, necessariamente. Não vou escrever necessariamente, eu vou abreviar. Ponto, já sei que lá é a palavra inteira, né, para ficar o esboço mais condensado. Faça as faces serem lidas. Gente, olha, eu tenho esboço meu, no começo fazia as mãos assim, que, sabe, quando você está começando a falar, né? Tem coisa que você faz e depois você fala, como é que eu peguei? Nem eu não entendo mais. A gente tem que fazer de um jeito que depois se eu pegar de novo eu sei o que eu preguei, falei. Porque às vezes você faz um negócio que escreve, aí uma ideia surgiu, você bota no esboço ali, no meio do esboço, e depois você não passar isso a limpo, de repente você nem lembra nem o que você colocou na palavra ali. Porque às vezes eu tenho esboço, que de repente uma ideia, você já tem o esboço, aí você anota ali no cantinho. Mas se você depois não organizar, aí você olha e fala, o que eu botei esse negócio aqui? O que é essa palavra, essa frase, isso aqui? Não sei. Então tem que ser de uma maneira que seja fácil de entender. Né? Porque depois você pega o negócio e não sabe mais o que você falou, o que você escreveu aquilo. Né? E aí dificulta. Tá? Vamos lá. A estrutura de um sermão textual. Tá? Bom, basicamente, o sermão ele tem introdução, aí tem o desenvolvimento
e a conclusão. Tá? Introdução é quando a pessoa vai ali está abrindo o assunto. Né? Tem várias maneiras de você fazer introdução. Quer ver? Tem uma aqui, esse livro muito legal. Aqui também tem umas dicas. Deixa eu pegar a parte da introdução aqui. Cadê a expressão de aplicação? Não. Aqui. Ó, olha só que interessante. Com relação ao filho pródigo, né? Você sabe que ali no Lucas 15 fala da moeda perdida, da ovelha perdida e do filho que perdeu também, né? Que desviou. Então, olha só, uma introdução que não sei se foi esse autor, mas ele pegou isso aqui com desgosto, provavelmente de alguma pregação que ele ouviu. Então a pessoa fala o título da mensagem, perdido e achado. Aí a introdução, o camarada começa contando uma história. Olha, na feira mundial de Chicago, com o intuito de ajudar os pais a localizar os filhos que se extraviaram no recinto, as autoridades estabeleceram um departamento de perdidos e achados para as crianças. O capítulo 15 de Lucas é o departamento de perdidos e achados da Bíblia. Aqui Jesus fala de 3 coisas que se perderam e foram achadas: uma ovelha, uma moeda e um filho. A história do filho que se perdeu e foi achado exemplifica a vida de um pecador arrependido que se perdeu, mas é achado. Foi a introdução dele, para introduzir o que ele vai falar. Aí o assunto, passos na vida de um pecador arrependido. Aí ele vai falar a culpa do pecador, ele chegou um momento que ele caiu em si. Então, o que eu estou fazendo aqui, né? A miséria do pecador. Ele olhou, pô, você quer comer até essa comida aqui dos porcos. O arrependimento do pecador. Ah, vou voltar lá para casa. Vou falar com meu pai. E a restauração do pecador. Mas ele começa a introdução falando sobre perdidos e achados. Aí ele faz uma ilustração falando que sobre a feira lá, falando que lá, como tem muita gente, às vezes crianças se perdem, então criaram um departamento lá de perdidos e achados, tarará. E aí ele compara isso com o texto bíblico, para falar que aquele texto é a seção que fala do que foi perdido e achado na Bíblia. E aí ele entra no sermão. Então, uma introdução, para captar uma ideia. Imagina que gente, vocês sabem qual é o departamento na Bíblia de perdidos e achados? A pessoa já fica assim, departamento de perdidos e achados, já fica curioso. E a intenção da introdução é despertar a curiosidade para aquilo que você vai falar. Né? Alguns dizem que é uma das partes mais importantes, porque se a pessoa já no começo não interessada no que você vai falar, nem o correto. Né? Então a introdução deveria realizar algumas coisas. Olha, captar o interesse e a imaginação dos seus ouvintes, estabelecer harmonia, proporcionar aceitação, informar. Às vezes tem gente que chega lá e fala assim, irmãos, hoje eu vou estar falando sobre bondade. A bondade de Deus. Quer dizer, a pessoa já começou introduzindo, falando sobre o que ela vai falar. Aí a pessoa tem a perspectiva, vai falar da bondade, o que será que vai falar? E aí ele pode usar o texto bíblico, para ler o texto e tudo mais. A introdução pode ser feita com a leitura bíblica também. Se a pessoa fizer uma boa leitura ali. Ela também tem a ideia de convencer da importância do seu tópico. A ideia é que, olha, o que eu vou falar é importante. Então, despertar o desejo da pessoa saber o que você vai falar. Tá? Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Alguém vai tentar, vamos ver. Se você fosse fazer uma introdução, como é que você acha que você poderia fazer uma introdução sobre um assunto, vamos ver, a necessidade de evangelizar. Você vai falar sobre isso. Aí você pensa, como é que eu posso fazer uma introdução, para contar uma história, alguma coisa, para despertar a consciência de que é importante evangelizar. Aí, lógico, você vai. A primeira coisa que a gente vai fazer é o esboço. Se eu vou falar sobre isso, depois eu vou pensar numa introdução para introduzir esse assunto, para despertar o interesse da pessoa naquilo que eu vou falar. Então, por exemplo, deixa eu ver se eu lembro uma história aqui. Tem uma história do menino que, eu não sei se é verdade, se é simplesmente a história, né? Tem muita coisa que é essa história, né? Que ele quis sair com o pai para evangelizar, mas estava chovendo. E o pai, mas filho, mas está chovendo. Aí ele falou, mas Deus não sabe o dia que chove. E aí o pai ficou meio com vergonha e foi com o menino para evangelizar, botou sua capinha de chuva, pegou os seus folhetos e foram lá e de repente bateu na porta, aí a pessoa veio atender. E aí falou para ele, olha, eu queria dizer para o senhor que, só vim aqui dizer para o senhor que Deus se importa
com a sua vida. E aí o homem começa a chorar, por quê? Porque ele abraça e fala, eu estava aqui já pensando em me matar, e falei, se Deus existe, então que... E de repente a pessoa, quer dizer, não sei se foi verdade a história, né? Mas quer dizer, você já viu, puxa vida, e se eles não tivessem ido evangelizar? Que o camarada talvez tivesse se matado, porque chegaram bem no momento que o cara estava pensando uma besteira. Aí quer dizer, você deu introdução, aí, lógico, tem um texto que você vai falar, né? Sobre a importância, a necessidade, e aí você já introduziu o assunto. Agora eu vou falar, então, de acordo com essa história também, nós temos na Bíblia um texto que vai falar sobre a importância daqui, aí você entra no assunto. Então, por exemplo, essa é uma maneira de introduzir. Tem outras, depende do assunto. Tá? Uma boa introdução, uma coisa importante, não prometa mais do que você pode cumprir. Irmão, hoje eu vou pregar aqui, todo mundo aqui hoje vai sair, papapá, e tá, e você fala, e de repente a pessoa vai lá, não acontece nada. Não acontece nada, tipo assim, você prometeu, mas você não sabe se Deus... Não, hoje todo mundo que ouvir a mensagem vai ser curado da doença que tiver. O camarada vai lá, né? Você ouve nada. E aí? Pô, você falou que ia acontecer. Quem que mentiu? Você ou Deus? Então não prometa mais do que você pode cumprir. Né? A gente tem que ser fiel ao texto. A gente não pode prometer algo que a gente não sabe se Deus vai fazer ou não vai. Né? Também não deveria ser sensacional demais. Tá? Tem aquela pessoa que faz, né? Hoje nós vamos falar de tudo que a Bíblia diz sobre... Você não consegue falar de tudo? Lógico que você não consegue falar de tudo. Então aquele negócio muito estrambólico também não. Não deveria ser muito longa. Imagina, se der um sermão lá, você vai pregar meia hora, 40 minutos, aí você faz uma introdução de meia hora. De 30 minutos, aí você prega 10. Não. É só introdução. Não é o sermão, né? O camarada imagina, aí começa a falar 20 minutos depois, bom, Márcio, agora que eu já introduzi, vamos para a minha... Vamos assim, comprar a mensagem. 20 minutos falando aí, né? Não falou nada da mensagem ainda. Então não deve ser muito longo, tá? Deve ter um relacionamento óbvio com o seu tema. Né? Imagina se eu chego lá e eu chego e vou falar sobre que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Aí tá, a pessoa ela pega uma caneta, eu já vi essa ilustração, né? Ela fala, irmão, tá vendo essa caneta? Se eu tirar esse tubo, a tinta, para que serve essa caneta sem tubo de tinta? Não nada, e eu jogar esse tubo fora, não serve para nada, está destruída essa caneta. Então o camarada ele usou uma ilustração assim, ele achou uma caneta, só estava tudo, né? Aí pessoal, o ser humano, o diabo quer fazer isso com a caneta, ela não tem nenhuma utilidade, está praticamente destruída, não presta para nada. O diabo veio para isso, para matar, roubar e destruir. Ele vai tirar tudo. Né? E aí a pessoa vai falar sobre o assunto. Agora imagina, eu uso essa ilustração para dizer mensagem e eu falo sobre outra coisa. Fica meio sem nexo. Então, a introdução ela tem que ter alguma relação com o que você vai falar. Eu chego lá, irmãos, olha, eu agradeço tudo, olha, estou muito feliz, né? Porque hoje vai acontecer uma coisa interessante comigo, tarará, tarará, e aí eu estou usando essa introdução, depois eu vou falar um assunto que tem nada a ver com a introdução. Você vai falar, né? Pô, o camarada falou que ia falar do perdão, não sei o quê, e aí ele está falando de, sei lá, dízimos e ofertas. O que tem a ver? Não tem nada a ver. Né? Deveria ser cuidadosamente preparada. Né? Tem pessoas que depois que preparam todo o sermão, aí pensa em como que ele vai introduzir. Aí ele pensa, ou ele vai introduzir com a história, ou ele vai introduzir com texto bíblico, ilustração, uma coisa para captar a atenção. Proporciona uma transição natural ao seu tema. Né? Quando adequadamente apresentado. Tem pessoas que às vezes pegam um assunto e ele conta uma história e aí, quando ele vai passar para o texto, meio que parece uma sequência, né? Lógico que ele vai abordar o texto, mas não dá aquela quebrada assim, brusca. Está falando um negócio, de repente você vai falar outra coisa totalmente diferente. Tá? Bom, vamos lá. O conteúdo principal da sua mensagem. Tá? Ele colocou aqui, ó. Ele fez dessa maneira. Tem outras maneiras de fazer. Declare a verdade, declare, explique, esclareça, amplifique a verdade, desenvolva, substancie, prove,
clínicas. Apresente a sua conclusão. Tá? O que podemos aprender com isso, como podemos aplicá-lo na prática. E a conclusão, aí tem várias maneiras de concluir uma mensagem. A pessoa pode fazer um apelo, né? A pessoa pode fazer um resumo, né? Um resumo dos pontos principais. Olha, hoje então Deus pode repetir brevemente isso daí. Pode fazer um desafio, né? Para a pessoa tomar uma posição. Tem várias maneiras de você. Pode motivar, né? Irmãos, olha, então que Deus nos ajude. Tem várias maneiras de você concluir a mensagem. Tá? Como preparar o seu sermão? Primeiro, prepare um esboço. É lógico, o esboço vai ser preparado depois que você estudou a passagem, você escreveu, por isso você tem um caderno, você vai escrever todas as ideias que você tiver, você vai tentar descobrir qual é a ideia principal. Tem alguns autores que eles falam assim, você tem que tentar descobrir qual é a ideia principal, ou central de um texto. Eu tinha um aqui, vou ter marcado. Aqui onde está. Olha que interessante. Sobre a armadura de Deus. Quem lembra desse texto? Lá de Efésios. Fortalecei-vos no Senhor. Quer ver? Tem um esboço aqui que ele fez. Eu achei muito legal o jeito que ele abordou. Efésios capítulo 我给我自己Bom, como eu não estou achando isso aí, eu vou pegar um outro aqui, depois se eu achar eu falo. Ali em Efésios, capítulo 4, versículo 11 ao 13. Alguém pode ler? E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para desempenho do seu serviço, para a edificação do povo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Amém? Olha só, a proposição central. O que é a proposição? Alguém fala a proposição central, a ideia do texto. Né? Esse autor ele pegou esse texto e ele tentou achar qual é a ideia principal. Por quê? A ideia é a seguinte, explicar o que ele está querendo dizer. E ele fez uma proposição, ele fez um tema. O tema que ele deu foi o seguinte: o propósito com o qual Cristo deu pessoas à igreja. E aí ele fala a mensagem: a igreja será edificada até atingir a maturidade de Cristo. Né? Essa é a ideia. E a afirmação completa, olha, a ideia principal que ele colocou é a seguinte: Deus deu algumas pessoas à igreja com o propósito de edificá-la para que atinja a maturidade de Cristo. Então ele fala, o texto, ele resume toda essa parte nessa ideia. Deus deu pessoas à igreja, tá? Com o propósito de edificá-la para que atinja a maturidade de Cristo. Aí o esboço baseado nessa ideia. Cristo deu 4 tipos de pessoas à igreja, ele colocou. Ele deu alguns que são apóstolos, ele deu alguns que são profetas, ele deu alguns que são evangelistas, e ele deu alguns que são pastores e mestres, né? Alguns autores juntam esses dois num dom só, outros separam, né? Em dons diferentes. Bom, esse seria o primeiro ponto. O primeiro ponto ele fala
fala, ele deu 4 tipos de pessoas. Aí ele vai falar quais são os 4 tipos de pessoas. Deu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Segundo ponto da mensagem, ele falou o seguinte: ele deu essas pessoas à igreja para que elas sejam edificadas. Então, primeiro ele fala dos 4 tipos de pessoas, daí pode falar quem é um apóstolo, quem é um profeta, quem é um evangelista, quem é um pastor, um mestre. Depois ele fala o segundo ponto. Por que Deus deu essas pessoas? Ele deu essas pessoas à igreja para que elas sejam edificadas. Aí ele fala que eles foram dados com o propósito de equipar os santos para o serviço, a fim de que eles sejam equipados. Essas pessoas estão lá para quê? Para ensinar, para capacitar, para corrigir, né? Para exortar. Né? A capacitação dos santos resultará na edificação do corpo de Cristo. Isso aqui está tudo dentro do ponto 2. O ponto 2 tem 2 subpontos. Ele deu pessoas à igreja para que elas sejam edificadas. Como? Eles foram dados para ajudar os irmãos a crescer. Eles foram dados, né, para que os irmãos crescendo, desenvolvam seus ministérios e a igreja seja edificada. Tá? E o terceiro ponto, essas pessoas que foram dadas, né, elas devem equipar os santos até que todos cheguemos juntos à maturidade em Cristo. Então, 3 pontos principais do subponto. Primeiro ponto, Cristo deu 4 tipos de pessoas à igreja. Segundo ponto, ele deu essas pessoas à igreja para que a igreja seja edificada. Terceiro ponto, essas pessoas têm a responsabilidade de edificar os santos para que eles cresçam em maturidade. E aí, nesses pontos, eles vão desenvolver ideias em cada ponto. Deu para chegar a ideia? Então, primeiro ele viu qual é a ideia central. Isso não é muito, nem sempre assim. Tem coisa que está bem explícita. Tem coisa que você vai ler, até tentar descobrir o que o autor estava querendo dizer ali. Tá? É que eu não achei aquela da armadura legal. Eu li, mas esqueci dos pontos. Tem um bem curtinho, Salmo 117. Alguém pode ir lá? Louvai ao Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos, porque a sua fidelidade é grande para conosco e a verdade do Senhor é para sempre. Louvai ao Senhor. Então o que ele fala, né? O salmista convoca todos os povos a louvar o Senhor. Então, o primeiro ponto, né? Todos são chamados a louvar o Senhor. Por quê? Segundo ponto, porque a misericórdia do Senhor e a sua fidelidade dura para sempre. Então, qual é a razão? Isso aqui é bem simples, tem só 2 pontos. Né? Aqui, ó, achei do Efésios, um esboço completo de Efésios 6, 10 ao 12. Olha só, os meios de ser forte no Senhor. Tá? Porque ele começa falando: fortalecer-vos no Senhor e na força do seu poder. Aí fala: revestidos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então ele colocou 2 pontos aqui, ó. Os meios de ser forte estão no Senhor e na força do seu poder. Então, como é que você pode se fortalecer? No Senhor e na força do seu poder. Aí ele vai falar o que é ser forte no Senhor e o que é ser forte na força do seu poder. Depois os motivos. Por quê? Aí ele vai falar sobre a armadura de Deus. Ele está falando então sobre nós nos fortalecermos em Deus para quê? Para enfrentarmos as lutas, as dificuldades, né? E vão se levantar. Os motivos para vestir toda a armadura de Deus são ficar firmes contra as astutas ciladas de Satanás. É por isso que ele fala para nós vestirmos a armadura. Não é vestir a armadura ficar bonita. Revestimos de toda a armadura de Deus. Para quê? Para poder o quê? Resistir? Lutar? Né? Então revestimos de toda a armadura de Deus para poder ficar firme contra as astutas ciladas do diabo. O primeiro motivo para vestir toda a armadura de Deus é ficar firmes contra as ciladas de Satanás. O segundo motivo para vestir toda a armadura de Deus é lutar contra o sistema de Satanás. Por quê? Porque ele fala que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, a nossa luta é contra principados, a nossa luta é contra potestades, a nossa luta é contra o sistema de Satanás, composto por dominadores desse mundo. A nossa luta é contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais.
Então essa é a razão de nós necessitarmos de toda a armadura de Deus, porque a nossa luta é espiritual. Então quer dizer, o esboço ele vai falar sobre conquistar. Por que nós precisamos fortalecer em Deus? Por que nós precisamos nos revestirmos da armadura de Deus? Né? Isso aqui é só alguns exemplos de esboço, tá? Depois vocês podem tentar uma olhada. Então a ideia é você tentar descobrir a ideia principal e os pontos serem feitos em cima dessas ideias. Tá? Bom, como preparar o seu esboço? Primeiro, prepare o esboço. Selecione os seus pensamentos principais. Não tem um número de divisão. Alguns falam 3 divisões, 4, mas depende. Pode ser 2, pode ser 3, depende. Quantos pontos tiver naquele texto. Tá? Mas os pontos principais, eu falei, você teria, por exemplo, a introdução, né? Introdução, aí você pode ter a proposição, você vai ter ponto 1. A ideia principal. Ponto 2. A outra ideia que você tem lá. As ideias principais, né? Ponto 3. Sei lá, se tiver 3 ideias, e aí você vai ter, sei lá, pode ser letra, tem várias pessoas que colocam números 1, número 1, 2, 3, que são subpontos que confirmam essa ideia principal. 1, 2, depende. Às vezes pode ter 1, 2, 3, 4, depende do tamanho do esboço. Né? Ou A, B, C, tem gente que usa os pontos principais, o primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto. E depois vem a conclusão. Basicamente isso aqui. Tá? Você tem uma introdução, você pode falar sobre o que você vai falar, você pode colocar os pontos principais, você coloca o ponto, desenvolve, fala, depois você vai para o outro ponto, vai para outro ponto. Tá? A gente ia dar um esboço bem simples, aquele de Esdras, né? Esdras expôs seu coração, né? Para aprender, para cumprir, para ensinar. Né? Então você tem aí a subdivisão principal, a segunda subdivisão, a terceira subdivisão. E aí nessas subdivisões você pode colocar outros assuntos. Tá? Nós temos um exemplo aqui, acho que dá tempo ainda, né? Vamos lá. De um esboço aqui, ó, textual. Tá? E esse exemplo, é só um exemplo, tá? Em João 3,16. Então ele faz a leitura do texto bíblico, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aí tem um esboço, é lógico que seu esboço condensado, é lógico que quando a pessoa vai pregar, ela tem que desenvolver as ideias em cima desse esboço. Mas ele começa a introdução. Ele começa assim: o mundo tem conhecido muitas pessoas com uma grande capacidade de amar. Mas eu gostaria de falar sobre aquele que é sem dúvida nenhuma o que pode amar mais do que todas elas. É o próprio Deus. Ele ama o maior número de pessoas com a mais alta qualidade de amor, o que levou a fazer o maior sacrifício possível. E aí ele vai entrar no sermão. Né? Como é que é esse amor de Deus? Aí ele vai falar, pode falar uma frase de transição, né? Ou ele pode falar alguma coisa que vai introduzir esses pontos. Né? O grande amor de Deus para o mundo inteiro. Então ele vai falar, por que Deus ama? Então porque ele tem um grande amor. Ele criou o mundo e toda a humanidade. Ele ama igualmente todas as pessoas do mundo. Ele quer que todas elas vivam eternamente. Tudo isso aqui está relacionado com o primeiro ponto. É lógico que a pessoa tem que desenvolver. Né? E é lógico que se uma pessoa for do esboço nesse assunto, de repente não sai igual também. Né? Ela vai talvez enfatizar outros pontos. Então ele vai falar o grande amor de Deus para o mundo inteiro. Este amor fez com que ele desse seu Filho unigênito. E aí ele vai falar quão precioso é o Filho de Deus para o Pai. Nenhum pai não ama tanto o seu filho. Porque aí vai fazer a gente pensar, olha, o amor de Deus fez com que ele desse seu filho. Gente, já pode pensar? Quem que Deus deu? Jesus Cristo, seu filho unigênito. Será que Deus ama Jesus? Pai ama o filho? Lógico que ama. Imagina o sacrifício. Você faria isso? Você daria o seu filho para morrer com um monte de gente que nada com Deus? Hã? Como foi grande o sacrifício de Deus? Aí você pode falar que foi um sacrifício. Hã? Deus deu a Jesus de graça para todo aquele que crê. Não é isso que diz o texto? Gente, olha só como que Deus nos ama, nos amou ao ponto de dar o seu Filho. Ele o deu mesmo até a morte. E aí você pode até falar de outros textos que estão relacionados lá em Romanos, que Deus não poupou nem o seu próprio Filho, como nos dará com ele todas as coisas. Então imagina. Aí tem o ponto C. Todo aquele que recebe a Cristo não perece. Então fez 3 pontos principais: o grande amor de Deus para com o mundo, o amor que fez com que ele desse seu Filho unigênito, e todo aquele que o recebe não perece. Aí ele vai desenvolver os pontinhos relacionados com essa ideia principal aqui. E uma conclusão. Como é que ele concluiu? Isso aqui é um esboço bem simples, tá?
Deus está lhe oferecendo agora o maior presente possível, a vida eterna em Cristo. Como você seria tolo em rejeitar ou negligenciar um presente tão maravilhoso assim? Aceite a Cristo agora sem demora. Lógico, a pessoa na hora de concluir, não que ela vai seguir isso aqui, né? Isso aqui é só uma ideia do que se pode falar no texto, tá? Mas fica mais organizado. Então essa é a ideia de se fazer o esboço, para você organizar o que você vai falar, tá? Depois a gente vai falar mais pra frente, não é só o esboço, porque não é só essa parte. E na hora que você vai apresentar, como é que você, o que você faz com as mãos, o que você faz com o seu corpo, se você ri, se você não ri, né? Tem que, por exemplo, eu tinha um negócio de ficar, quando eu comecei a falar, ficava muito nervoso, né? Aí agora, o microfone começa a pegar o fio do microfone, ficava lá. São coisas que, né, tem que ir melhorando também, né? E com o tempo. Então, o Milético também vai tratar dessa questão que a gente vai falar mais lá pra frente. Mas aqui, ó, vocês podem ler depois, que eu estou ensinando, tem aqui, ó, um outro esboço, um outro exemplo de esboço, tá? Textual, que é da mulher que tinha o fluxo de sangue. Isso é um exemplo que esse autor aqui dessa apostila colocou, tá? Com conclusão, e aí tem um resuminho sobre sermão textual, tá? Essa apostila é bem simplificada. Esse livro aqui é muito bacana para você ter uma ideia de vários tipos de sermões, tá? Esse outro aqui é legalzinho também, tá? Esse aqui está bem resumido, isso aqui para ter uma ideia, tá? Tem muito material que dá para você estar pesquisando. Tem aulas também, se você procurar na internet, de homilética também, né, que ajuda, tá? Depois, na próxima aula, a gente vai estar falando sobre pregação expositiva, tá? Ok, alguma dúvida? Semana que vem não tem, gente, vamos de assunto. Falamos do capítulo 3, né? 3, eu tenho que marcar aqui, eu esqueci de marcar, me perdi. A gente vai começar o capítulo 3. Hoje é 9. Ok? Alguma dúvida, pergunta? Aí esse sermão você pode estar lendo, tá? Para você ter uma ideia. Existem livros com esboço de sermão. É bacana. A pessoa não pode ficar acostumada, porque senão, em vez dela estudar para ela pregar, ela vai só copiar, né? Às vezes você pode ter ideia, mesmo que você pregue um sermão, um esboço que você viu, não sai igual. Né? Pode ter uma ideia, mas o ideal é você mesmo estudar e estar ali tentando você mesmo tirar as ideias, sermões, né, que estão ali. Tá? Ok? Vamos orar então. Pedir sua oração para nós? Amém. Podemos você. Pai amado, te louvamos e agradecemos, meu Deus, nesta hora, por essa oportunidade, mais uma vez, que o Senhor nos concedeu, meu Pai, de estar aqui aprendendo da Tua palavra, Pai. Obrigado por tudo que tem feito nossos filhos, Pai. Por essa semana passada que não tivemos aula, mas o Senhor nos guardou as nossas vidas, nos protegeu a cada um, Senhor, dessa igreja, Pai. Aqui estamos mais uma vez, Pai. Queremos te agradecer por esse momento, pela palavra que foi ministrada no nosso coração nesta noite, através do Teu Filho, Pai. Que possamos, meu Deus, aqui aprender e pôr em prática, Senhor. Não só apenas aprender, mas também viver, meu Deus, cada dia, Senhor, para fazer a Tua vontade, Pai. É o que Tu quer das nossas vidas, Senhor, que nós fazemos aqui para o Teu agrado, meu Deus. Pai, toma as nossas vidas nas Tuas mãos. Aqueles que não puderam vir nesta noite, eu creio que o Senhor também há de guardar cada um onde estiver, Deus amado. Leva-nos de volta aos nossos lares, guarda-nos em segurança, Pai. Estamos aí na véspera de nosso livro, Deus, que o Senhor possa estar guardando a Tua igreja, o Teu povo, Pai. Aqueles que irão viajar, que o Senhor possa estar colocando a Tua mão, meu Deus, que andem em segurança, Pai, levando e trazendo conforme o lugar aonde estamos tendo planejado de ir, ó Deus amado, e que esteja presente no coração de cada um, meu Deus. Que possamos também vai estar sendo obediente à Tua palavra, Senhor, que o Espírito Santo nos oriente, nos capacite e nos guarde e nos dê livramento, Pai. Em nome de Jesus, abençoa esta noite as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Te agradecemos. Amém. Amados, eu vou fazer alguma coisa também depois, algumas notas. A gente só está passando mais ou menos a ideia, mas eu vou ver se eu separo alguns esboços. Eu vou ver alguns livros que tem uns esboços legais para a gente estar. Eu vou pôr na bolsa, né? E a gente vai vendo como que a pessoa foi
Eu acho que é legal também, não só ficar na apostila assim, o que faz, porque aqui só vai falar sobre como que faz, tudo mais, mas acho que é legal a gente analisar o esboço mesmo, né? Como é que ele chegou nessa ideia, como é que ele pegou o texto e destrinchou e fez ali, né? Não sei o que vocês acham. Vou separar alguns esboços, aí fica um pouquinho a parte da apostila. Tá ok? Amém? Amém. A caneta fica meio enjoadinha hoje. Sei, eu sou Nós, atos, cada vez que você vai mais vou